hoje de falar um pouco sobre leitura e meditação bíblica. E até a rapaziada aí, o Clebinho e o Juvencio, pediu para eu falar um pouco da questão da Lectio Divina. Eu vou tentar pelo menos dar uma pincelada aí na questão da Lectio Divina, e vamos ver como é que as coisas vão se dando aqui, né? Então, eu queria ler com vocês primeiro o Salmo 19. O ideal seria, até para a gente ganhar um pouco de tempo, vamos ler só o verso 8, mas depois seria bom vocês darem uma olhada nesse salmo como um todo, porque é bem interessante. Salmo 19, verso 8 diz assim, que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. E vamos dar uma olhada também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 23 a 25. Deixa aí, eu acho. Primeira epístola de Pedro. Agora vai que o André chegou por aí. Eu tô com saudade de você, viu, André? Faz tempo que eu não te vejo dando glória por aí. 1 Pedro 20, capítulo 1, versos 23 a 25, diz assim: Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Muito bem. Meus queridos, a gente vai conversando aqui um pouco, tendo em vista a proposta, e aí vocês fiquem à vontade para me interromper, para, enfim, perguntar, e a gente vai falando. Então, eu vou tentar fazer um resumão aqui, eu vou tentar fazer que nem dizem por aí, né, um catado de uma série de questões, de uma série de coisas, para que a gente vá conversando. Já vou de antemão dizendo que não dá para a gente não vai conseguir ler todas as referências bíblicas, todos os pontos, mas no final a gente vai conseguir dar uma visão geral aí da situação, tá? Eu só quero pedir para vocês licença por um minuto, porque o que acontece? A Damares foi buscar a missionária que vai pregar hoje à noite e ela não está conseguindo encontrar a missionária. Só um segundinho, tá? É coisa de um minuto, só vou dar um toque aqui para a missionária, só um minutinho. E lá o telefone celular não pega. Eu acho que assim, quando a gente fala de lectio divina, quando a gente fala de leitura bíblica, quando a gente fala, por exemplo, de meditação, a gente cai num grande erro, tá? Primeiro ponto. Qual é o grande erro? Nós somos tendenciados a pensar que a disponibilidade de Bíblia, de texto, de material teológico, material bíblico, sempre foi desse jeito. Só que a gente se esquece que a descoberta da imprensa se deu há 300 anos, 200 anos, sei lá, mas é na história recente, depois de Revolução Industrial, basicamente, ou mais ou menos na mesma época. E que antes disso era muito difícil ter um livro. Tanto é que a tecnologia da época era pergaminho e papiro. Então veja, como é que as pessoas compartilhavam, como é que as pessoas elas trocavam, enfim. Elas compartilhavam, elas trocavam as mensagens através da tradição oral. Um ia ouvindo o que eu tinha aprendido com o outro e ia passando assim por diante. E além da tradição oral, a exposição pública. Quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, que quando Esdras, se eu não me engano, juntou ali com Neemias, eles estavam trabalhando na reconstrução, até Esdras,
do templo, reconstrução dos muros de Jerusalém, chega uma hora que a gente fala assim, que no meio da bagunça, essa é a ideia do texto, encontrou-se o livro da lei. Caramba, como é que a Bíblia se perde? Como é que haviam perdido a Bíblia? É um absurdo igual, sem sombra de dúvida. Mas vamos lembrar que eles não tinham a quantidade de Bíblia que nós temos hoje, e nem essa facilidade. Então, a pessoa para ter um manuscrito, um livro, uma cópia de um texto, de um livro profético, de um livro bíblico, ou do próprio Pentateuco, tinha que ter muita grana, tinha que ter muito recurso, ou fazer parte da linha sacerdotal, que não era nem de uso dele, era de uso do templo. Quando a gente olha Jesus ali, quando ele pega em Lucas, que ele lá na sinagoga, ele se levanta para fazer a leitura do livro da lei, que ele lê aquela passagem de Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, é um indicativo de que eles tinham uma dificuldade de ter a Bíblia em casa, não tinha, então ia para o templo para ler. Ah, mas e como é que fazia então para passar o conhecimento? Passava o que? Através aquilo que eu aprendi do pai, eu passava para o meu filho, e meu filho passava para o filho dele, e assim sucessivamente. Tanto é que quando a gente olha o texto lá no Antigo Testamento, uma das regras ali de Levítico, e também é reforçada no Deuteronômio, que os pais deveriam ensinar os filhos andando, ao levantar, ao deitar, ou seja, era no dia a dia. Então isso, a gente às vezes perde esta referência, a gente perde isso de vista, né? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, tá? Um outro ponto que eu quero colocar aqui também é a seguinte, né? Falar um pouco da minha experiência pessoal. Quando eu era adolescente, até um pouco no início da idade mais jovem, eu efetivamente não entendia como é que as pessoas liam a Bíblia todo dia. Conseguia achar tempo e conseguia achar interesse para ler a Bíblia todo dia. Depois que eu aprendi a ler a Bíblia, o meu entendimento é o contrário. Como é que as pessoas não conseguem passar um dia sem ler a Bíblia? Mudou-se. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a ler a Bíblia, a gente vai adquirindo este conhecimento, isso aí a gente vai se aprofundando e chega uma hora que a gente não consegue ficar sem ler a Bíblia. A gente não consegue ficar sem meditar. Mas isso é fruto de um processo, isso é fruto de uma caminhada, é fruto de uma jornada. Então, eu quero até comentar um pouco disso com vocês aí ao longo do processo, né? Por exemplo, a gente consegue... Quem escovou o dente hoje? Eu imagino que, ainda que não abrir as câmeras, mas escovar os dentes e tirar a sujeira do olho, provavelmente todo mundo tenha feito isso. E se não fez, misericórdia, né? Mas tudo bem. Mas veja, sabe quando você acaba de comer e você demora a escovar os dentes, não fica um incômodo? Fica um incômodo. Por quê? Porque está incorporado ao nosso estilo de vida, ao nosso hábito, a higiene bucal. Só estou pegando como exemplo. Assim é a analogia que eu faço em relação à leitura e à meditação bíblica. A gente precisa incorporá-la ao nosso dia a dia, ao passo que quando a gente deixa de fazer, a gente sente a falta, a gente sente a ausência disso no nosso dia a dia, na nossa vida. E quando a gente ainda vai avaliando, e eu vou fazendo inserções da história ao longo do que eu vou falando aqui, quando a gente pega os apóstolos da igreja primitiva, e quando a gente pega, inclusive, os pais da igreja foram aqueles irmãos que deram continuidade na igreja primitiva. Então a gente está falando ali que a igreja primitiva, ela basicamente foi até mais ou menos 100 depois de Cristo. Vamos considerar assim, porque a igreja primitiva, porque era a primeira igreja, e por que eu estou considerando mais ou menos até 100 depois de Cristo? Porque, veja, Cristo foi assunto ao céu, provavelmente ali no 33. Então, aquelas crianças, aqueles adolescentes que participaram disso, que era filho, por exemplo, de Pedro, que era filho dos outros apóstolos, que era filho dos irmãos que tinham se convertido, eles foram seguindo a igreja, considerando uma idade média de 60, 70 anos, talvez seja até muito para os padrões da época, então perto de 100 ali, a igreja primitiva. João, se eu não me engano, faleceu em 96 depois de Cristo, né? Então, ou seja, essa é a igreja primitiva.
Pós esta igreja vem o quê? Vem a igreja antiga, os pais da igreja, que está ali entre 400 e 800 depois de Cristo. E eles começaram então, não deram continuidade naquilo que os apóstolos, naquilo que a igreja primitiva destacava. Eu quero que a igreja primitiva destacava, né? Que a transformação da pessoa, que o fortalecimento do cristão se dava necessariamente através da palavra de Deus. Necessariamente. Que nada substituía esta palavra. Pois é, quando a gente pega, inclusive, Paulo falando ali para uma das igrejas, ele fala assim, que quando vocês se reunirem para cantar, uns têm salmos. O que é o salmo? O salmo que Paulo coloca ali é um salmo cantado. O salmo é a palavra de Deus. Tem visão, tem revelação, tem profecia e por aí vai. Ou seja, era o culto completo e na completude do culto, a palavra de Deus ela era a base. E aí eu sei, vai até uma dica, né? Hoje a gente pega e canta, às vezes, uma série de músicas na igreja que não citam um trecho da palavra de Deus. Se Paulo tivesse em nosso meio nesses dias, ele tirava uma cinta e dava de couro na gente, porque uma música cristã que não está baseada na palavra, que não retrata a palavra, que não traz os princípios bíblicos, eu me questiono se ela é música cristã. Eu me questiono se é uma música que adora a Deus, se é uma música genuinamente cristã, evangélica, se genuinamente adora a Deus. Mas aí é assunto para um outro dia. Então veja, só para a gente fechar essa abertura aqui. A prática da leitura e da meditação, ela é fundamental para a vida do cristão. E nós precisamos entender que isto a igreja antiga, a igreja primitiva dava um reforço. Ao longo do tempo, isto foi ficando de lado e a gente precisa fazer este resgate nos dias atuais. Do que eu falei aqui, algum ponto de atenção, alguma pergunta, concordância, discordância, antes da gente passar para a importância da meditação bíblica? Por mim, Acho tranquilo. que a gente pode seguir, pastor. Então, beleza. É sempre assim, a turma fica quieta? Fica quieta? É por aí. Sim, a gente vai dando umas cutucadas e o pessoal vai falando. Muito bem. Vai Então, apertando, pastor, vai apertando que fala. Beleza, então, Clebinho. Então, o que eu quero colocar aqui? Primeiro, né, a importância da meditação bíblica. Tem alguém aí que manja bastante de nutrição, que fez, por exemplo, nutrição, alguém ou biologia, coisas nesse sentido ou não? Que está estudando ou estudou isso? Não, tem? Acho que o Renato é o mais Acho que só o próximo. Renato, hein? Não, Renato não vale, não. Renato fica quieto, Renato. Você não vale. A Raquel tá aqui nas obras de casa aqui, então. Então vamos lá. Então essa pergunta vai ser bastante fácil aí. Vamos ver. Quem que é o tal do TS? A Tabata Suelen, né? Então, Tabata, segura essa porque essa aí é para você, tá? A alimentação saudável, quando a gente se alimenta de maneira saudável, a gente sente o benefício no primeiro dia ou a gente vai sentir o benefício no médio e longo prazo? Aí vai ser no médio a longo prazo, né? Médio a longo prazo. Boa, Tabata. Então, veja, a gente começa a se alimentar saudavelmente e ao longo do tempo nós vamos sentindo o benefício dessa alimentação saudável. O índice de gordura vai diminuindo, a retenção de líquido diminui, o organismo ele começa a entrar num equilíbrio. Mas, além disso, nós começamos a fornecer para o nosso organismo uma série de vitaminas, que estas vitaminas vão ajudar no bom funcionamento, e não só ajudarão no bom funcionamento, como elas serão nutrientes fundamentais para o bom desenvolvimento cognitivo. Por que os governos públicos eles têm uma preocupação com a merenda escolar? Porque sabe que as crianças que são de baixíssima renda, às vezes a principal refeição que elas fazem no dia é na escola.
Então, eles procuram, dentro das condições que são possíveis, e isso no mundo inteiro, tá, gente? Oferecer uma refeição com o melhor balanceamento possível de vitaminas, de nutrientes, para que aquelas crianças, na fase de desenvolvimento, de aprendizagem, elas tenham o que é minimamente necessário para continuar aprendendo, tendo um desenvolvimento bacana. Então, pegando com base nisso, assim é a leitura bíblica. O benefício da leitura e da meditação bíblica a gente não vai ter no primeiro dia. Excepcionalmente, a gente pode ter. Por exemplo, você está naquela angústia, você está naquela deprê, você não está legal, você está com algum problema, você abre a Bíblia, você lê, Deus pode falar com você? Pode. Mas isso é uma situação excepcional. Agora, se a gente quer ter uma vida espiritual saudável, equilibrada, nutritiva, nós precisamos fazer o quê? A gente precisa ter o hábito de se alimentar saudavelmente das Sagradas Escrituras. E aí, para se alimentar saudavelmente, não é só caixinha de promessa, né? E não é só você fazer aquela leitura, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fecha a Bíblia e vai embora. Isso não é fazer uma leitura saudável. Você pode ler o Salmo 23 e o versículo 1, e você, ok, e não lê mais nenhum outro versículo. Mas é fundamental que a gente entenda qual é o impacto do Salmo 23 na nossa vida. Qual é o impacto daquilo? O que significa Jesus ser o Senhor? O que significa tê-lo como pastor? O que significa não ter falta de nada? Não. E aí você vai destrinchando e vai se perguntando o que é que Deus quer falar comigo? Então, isso é deste tipo de leitura, é deste tipo de meditação que a gente está falando hoje. A importância da meditação bíblica, ela fornece base teológica para a identificação das heresias. E quando eu falo de base teológica, eu não estou falando de um estudo teológico sistematizado. Estou falando de base teológica, que é o estudo de Deus. A gente conhecendo, a gente lendo as Escrituras, a gente meditando, a gente vai tendo um conhecimento de Deus mais ampliado, de modo que, quando a gente se depara com alguma heresia, ainda que esteja travestida de boa coisa, naturalmente a gente vai fazer o quê? A gente vai perceber, opa, que tem algo estranho. Vai dar um choque, e aí quando dá aquele choque, a gente começa, mas espera aí, a Bíblia não fala isso? A Bíblia não fala aquilo? Outro dia o pastor pregou aquilo, o professor da EBD disse aquilo outro. Então, opa, isso já traz um alerta para a gente. Porque o que está acontecendo? A gente está vivendo um período, né, de muito crente meia boca, que diz que é crente, diz que é cristão, mas não conhece o Deus da Bíblia, não tem uma relação com Deus, não sabe o que a Bíblia fala. Então a gente precisa começar, e aí são levados por heresias, por ventos de doutrina, a gente precisa então ter isto em mente, né? Outra importância da meditação, da leitura, da meditação bíblica, né? Ela nos dá uma visão de qual é o relacionamento ideal entre Deus e o homem. Como é que deve funcionar esse relacionamento? E olha que interessante, quando eu falo como é que deve funcionar, eu não estou falando de um relacionamento teórico, mas de um relacionamento prático, de um desenvolvimento de uma comunhão, do desenvolvimento de uma interação. E à medida que a gente vai desenvolvendo esta comunhão, a gente vai desenvolvendo esta interação, nós vamos compreendendo que Deus, através das Escrituras, nos dá o ferramental necessário para quê? Para que a gente tenha este relacionamento com Ele. Para que a gente tenha esta interação com Ele. Eu posso ler o melhor livro de teologia, eu posso seguir o maior pregador de todos os tempos na rede social, mas se eu não tiver uma vivência de leitura e de meditação da Bíblia, eu efetivamente não vou ter um relacionamento profundo com Deus. Então, e aí o que acontece? Rodrigo, para a gravação aí. É brincadeira, não vai para a gravação não. Tem muito pastor, tem muito professor de EBD, tem muito líder de ministério jovem que não incentiva as pessoas a estudarem e a meditarem na Bíblia. Por quê? Porque eles querem pessoas enfraquecidas, raquíticas espiritualmente, para assim manipulá-las usando a palavra de Deus.
Então a gente precisa tomar cuidado. E assim, é só vocês olharem esses pregadores de mídia e verifiquem se eles incentivam as pessoas a fazerem uma leitura e uma meditação profunda da Bíblia. Eu aposto com vocês que eles não incentivam. Eles não incentivam. Pode pegar qualquer um destes, eu não vou citar nomes para não expor indevidamente, mas eu desafio vocês a verificarem se eles incentivam, se eles falam contra o pecado, se eles falam da salvação, se eles incentivam a leitura bíblica, se eles incentivam a meditação na Bíblia, se eles incentivam o relacionamento da pessoa direto com Deus. Eles não fazem isso. O que é que eles fazem? Eles querem colocar a pessoa em torno de si, como se eles fossem Deus. Então aqui já fica um alerta. Tudo, até ontem na ceia eu falei, né, que os cristãos ali de Bereia, tudo que Paulo falava, eles iam conferir para ver se era isso mesmo. E esta tem que ser a nossa prática, esta tem que ser a nossa postura no dia a dia, né? Outra importância, estão comigo, gente? Posso seguir, beleza? Inclusive, outra questão aqui da importância da meditação bíblica, o que ela faz? Ela amplia o pensamento de quem pratica, de quem a pratica. Por que ela amplia esse pensamento? Porque a gente vai lendo, a nossa mente vai sendo expandida. Opa, e aí a gente vai conseguindo perceber coisas que a gente não percebia. A gente vai conseguindo sacar situações que a gente não tinha ideia. Eu vou até trazer aqui para vocês uma experiência pessoal. Eu fui indicado pela empresa que eu trabalho para fazer uma bateria de testes numa consultoria aí. Rapaz, pensa aqueles testes que deixam a gente assim, exaurido, esvaziado, assim, que você fala assim, meu Deus do céu, eu queria ir para casa, comer um pote de chocolate daquele mais doce possível, deitar e dormir uns 3 dias. Mas assim, e por que eu estou falando isso? Porque numa das partes lá do teste, eram perguntas que elas, assim, algumas citavam diretamente a Bíblia, e eu estou falando de um contexto geral, porque era uma prova nessa parte do teste, era de avaliação de conhecimentos gerais, que falava de princípios cristãos, que falava de princípios de outras religiões, por exemplo, islamismo e outras religiões, que se não fosse a leitura bíblica com esse conhecimento geral, tinha perguntas da história do povo hebreu. Gente, o negócio, eu vou falar, foram 4 horas e meia de avaliação. Eu saí de lá arrebentado, foi uma tarde inteira. Então, veja, olha só a importância da leitura bíblica, da meditação bíblica. Quando eu falei assim, essa pergunta aqui para mim foi mamão com açúcar. Por quê? Porque já me veio conhecimento a partir da Bíblia, da palavra de Deus. E aí, né, conversando, foi eu e mais 2 colegas do trabalho. Aí a gente comentando, e aí, como é que foi? Qual foi a reclamação deles? Porque tinha umas perguntas que eles não sabiam, não faziam ideia de como responder. Exatamente aquelas perguntas que para mim foram fáceis, por conta do conhecimento bíblico. Então, vejam, são coisas que a gente vai no dia a dia vivendo na prática. A importância da meditação, a importância do estudo bíblico. Porque tem um grande erro, né? O grande erro é a gente pensar que a Bíblia só se aplica na igreja, ou só se aplica na nossa vida espiritual. Você quer ter por exemplo, uma lição de uma relação internacional? Olha Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Você quer ter um exemplo de liderança para o dia a dia? Olha o próprio Esdras, olha Neemias. Você quer ter um exemplo de um cara que tem estudo sistemático? Olha Paulo, a vida de Paulo. Você quer ter um exemplo de um pesquisador profundo? Olha Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que é o mais extenso livro de Atos com a riqueza de detalhe. Você quer ter uma visão, poxa vida, de poesia, de poetas? Olha o livro de Salmos. Você quer ter uma visão do que é ser um cara romântico? Para você seduzir a tua esposa, para quem é casado, ou você saber quem é solteiro, como é que se comporta com o esposo, olha Cântico dos Cânticos. A Bíblia é completa, galera, ela se aplica para o dia a dia. De modo geral, você quer ter uma visão do direito? Olha o Levítico.
Olha o Pentateuco. Você quer olhar a história? Veja os livros históricos, ou seja, ela é completa e ela se aplica totalmente ao nosso dia a dia, não é apartada. Porque Deus não é apartado. O Deus da Bíblia ele é um Deus que interage com o homem. E se a Bíblia é a palavra dele, esta palavra também interage com a gente no dia a dia. Só uma pergunta, ô Juventus, a gente vai aqui até às 11, né? 11, 11h15, deixa Deus usar. Meu Deus do céu, então vamos lá. Estão comigo, pessoal? Sim. Então veja, vamos agora assim, como é que a gente se prepara para a meditação bíblica? Como é que a gente se prepara para esta leitura aprofundada das Sagradas Escrituras, né? Só lembrando um pouquinho que antes da Reforma protestante, estamos falando aí algo a partir dos pais da igreja, entre 800 e 1000 depois de Cristo, e durante séculos ali, antes da Reforma, era comum aqueles cristãos que não compactuavam com todo o procedimento ou com toda a prática da unificação da igreja com o Estado que aconteceu ali a partir de Constantino. O que eles faziam? Eles se reuniam em locais isolados para fazer duas coisas, para orar e para ler a Bíblia. Só que esta leitura da Bíblia era uma leitura despreconceituosa. O que eu estou chamando de leitura despreconceituosa? As pessoas, eles meio que se despiam, não das roupas, mas dos preconceitos ou dos conceitos preconcebidos sobre Deus, sobre o que quer que fosse, sobre inclusive a tradição cristã, e eles iam diretamente para o texto, lendo o texto e se perguntando: o que Deus quer falar comigo? E aí, por exemplo, estava ali Andrew, Aline e Emanuele. E aí o que acontece? Escolhi um texto bíblico. E aí, por exemplo, o Andrew lia aquele texto bíblico e ele explicava e ele falava, compartilhava com o grupo o que é que Deus tinha falado com ele. A Emanuele fazia a mesma coisa, o Renatinho a mesma coisa, eu a mesma coisa. E eles iam trocando entre si. Depois que terminava a exposição, o que eles faziam? Davam uma pausa, geralmente a alimentação era bem austera, pão e água. Quando uma dica de um livro para vocês, é da editora Ultimato, é Lendo a Bíblia com os Pais da Igreja, conta um pouco disso, é bem interessante. Tem um outro também do Osmar Ludovico, que é o Meditatio, e tem um da editora Vozes, que fala sobre Lectio Divina. Então, o que eles faziam? Ok, daqui a pouco faziam um período de oração e repetiam o processo, ficavam fazendo isso. Por quê? Porque eles acreditavam. Eu vou tentar fazer aqui um gráfico aqui que vai mais ou menos resumir aquilo que eles acreditavam, tá? Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me digam aí. Estão vendo a minha tela? Tá aí, Rodrigo? Aparecendo, PowerPoint. Isso, então beleza. Eu vou deixar o Rodrigo aqui mais de canto, que eu estou vendo o Rodrigo. Então, qual era a base, tá? Do pensamento deles, basicamente. Eu vou tentar ilustrar aqui. O que eles acreditavam era mais ou menos assim. Claro que isso aqui, eles não tinham a noção disso, tá? Eles não tinham essa visão. Isso aqui já é uma grafia minha para explicar qual era mais ou menos a relação deles. Tem um cristão. Oh. A Bíblia. E alma. Cristão, Bíblia e alma. Então, olha o que aconteceu. O que acontecia. Então, o cristão vem aqui. Tá, todo mundo está vendo aí a minha tela, pessoal? Ótimo, então tá bom. O cristão, através da leitura da Bíblia, o que é que ele faz com a alma? Alguém tem ideia?
Então veja, cristão, Bíblia e alma. O cristão, através da leitura bíblica, da Bíblia, ele alimenta a alma. Aí vejam, mas para aí, não para aí. E aí veja, esta alma que foi alimentada pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, o que é que acontece com esta alma? Esta alma alimentada, impactada e assim por diante, ela vai fazer o quê, né? Ela vai trazer, ela vai me caracterizar como cristão. Ou seja, qual é o racional disso aqui? Para eu ser cristão, eu preciso ler, eu preciso meditar na Bíblia, porque é a Bíblia que vai alimentar minha alma. Eu, com a alma alimentada, essa alma alimentada vai refletir, vai transmitir o quê? Caráter cristão, a característica minha como cristão. E aí, de novo, aí pelo fato, se eu sou um cristão, automaticamente eu continuo lendo a Bíblia, continuo com a minha alma alimentada, por isso que eu estou falando que é uma consciência de que este ciclo se retroalimenta. Estão comigo, gente? E aí, veja só, quando esse ciclo é retroalimentado, e aí daqui a pouco eu volto, eu estou insistindo um pouco aqui nisso aqui, porque eu acho que essa imagem, de alguma forma, ilustra quando a gente tem, cadê aqui, inserir formas? Com esse ciclo retroalimentado, na minha vida como um cristão, na minha evangelização, na minha vida como servo do Senhor, como soldado de Cristo, eu sou edificado. E quando eu sou edificado, qual é a resultante desta edificação? É a evangelização, é o cumprimento do ID de Jesus. Então, quando a gente evangeliza pouco, é porque a gente está pouco edificado. A gente está pouco edificado por quê? Porque a gente tem lido pouco a Bíblia, a gente tem meditado pouco, a gente tem estado com a alma faminta. Nossa alma, espiritualmente, não está edificada, não está baseada, não está alicerçada na palavra do Senhor Deus. Então vejam, olha a importância desta leitura da Bíblia para nós como cristãos. Não tem como ficar apartado, não tem como ficar distante. E aí, nesse processo, a gente tem o quê? A gente acaba tendo a consciência. A gente acaba tendo a consciência que a palavra de Deus nos alcança por completo. A palavra de Deus alcança todo o nosso ser, alcança toda a nossa alma. E aí, veja, então, pera lá. Então, eu sei que para a igreja antiga isso era importante, eu já entendi o fluxo disto de maneira prática na minha vida, eu já sei que a palavra de Deus me alcança por completo. O que mais que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos desarmar. Porque, às vezes, vocês não, né, gente? É só eu, tô falando vocês. Às vezes eu vou ler a Bíblia armado. Armado com o meu modo de pensar. Armado com a minha filosofia de vida. Armado com os conceitos da faculdade que eu estudei. Armado com a minha experiência profissional. Armado com os meus pecados, com as minhas falhas. Armado com as minhas preocupações e assim por diante. E aí, quando a gente vai ler a Bíblia armado, a gente não abstrai o que tem de melhor nela. Então, por isso que a gente precisa se desarmar. Quando a gente olha lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 e 15, fala que a gente tem que fazer o que? A gente tem que morrer para viver, que é mortificar o homem natural. O homem natural vai falar assim, de maneira alguma, mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é assim? Então eu preciso mortificar isso. Eu preciso me auto-entregar, uma entrega total, quase que abrir mão de mim mesmo.
diante do Senhor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Eu preciso aceitar a graça e o amor de Deus, tendo consciência que eu sou aceito por Deus na minha total inaceitabilidade. Vou repetir, nós precisamos ter consciência de nos desarmarmos, sabendo que pela graça de Deus nós somos aceitos por Deus, apesar de sermos totalmente inaceitáveis. Ah, mas isso é loucura? Não é loucura, sabe por quê? Porque é exatamente nesse ponto que se manifesta a graça. Que a gente não tem, a gente é inaceitável pelo pecado. O pecado e Deus não combina, somos inaceitáveis. Mas pela graça de Deus, Ele nos aceita na nossa total inaceitabilidade, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória seja dada ao Senhor. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai meditar tendo isto na cabeça, na mente, ainda que a gente saiba, poxa, eu sou pecador, mas a gente se desarma e aí a gente acaba sendo confrontado pelo Evangelho, confrontado pela palavra. E quando nós somos confrontados pelo Evangelho e pela palavra, aí a gente vai abstrair o que tem de melhor na palavra, que é viva e eficaz, que alimenta a nossa alma, que nos conduz, que é luz, que é lâmpada. Glória seja dada a Deus por isso. Tranquilo até aqui, gente? Então, nós vamos entrar aqui. Eu só vou citar a questão da Lectio Divina, só para a gente dar uma passada aqui com vocês, tá? Então, o que acontece, né? A Lectio Divina, ela é um método, sem método de leitura bíblica. O que a gente está falando aqui? É nós irmos ler a Bíblia sem aquelas preocupações de homilética, de hermenêutica, de exegese, de contextualização histórico-cultural, de ponto de vista teológico, se é predestinado, se não é predestinado, esquece. Por isso que está falando que é um método sem método. Nós vamos pegar e olhar o texto puramente do jeito que ele é, crendo que é na literalidade daquele texto, crendo que aquele texto é o que Deus quer falar comigo. Simples assim. Ah, mas o que será que o autor, o que será que o Shed vai falar sobre essa passagem? O que será que o fulano de tal vai interpretar disso? O que será que Calvino diria, que Armínio diria, que o Wycliffe diria? Não, esquece. O que será que Paulo quis dizer? Não é o que Paulo quis dizer. É o que Deus quer falar comigo. É ler a Bíblia quase que não, ouvindo a voz de Deus falando ao meu coração. Por exemplo, vou citar o Salmo 23. É saber que Deus está falando assim, Miqueias, eu sou o teu pastor. Miqueias, pelo fato de eu ser o teu pastor, nada vai te faltar. Quando a gente vai ler João 3,16, eu estou citando trechos básicos, fala assim, Andrew, eu te amei de tal maneira. Andrew, essa tal maneira é tão grande que eu tinha um único filho, Andrew, e eu dei esse único filho para morrer por você lá na cruz do Calvário, Andrew. É ter esta literalidade, esta aplicação prática do texto bíblico na nossa vida. Porque às vezes a gente lê o texto e a gente passa batido. Vocês devem observar que geralmente quando eu estou pregando, eu gosto de parar nas palavras, eu gosto de traduzir na prática o que está sendo dito ali nas palavras. Ontem foi um exemplo disso, de escutar, de analisar, de observar e depois de colecionar. Mas como é que eu tive esse entendimento? Primeiro que foi pela graça de Deus. Mas segundo é a gente parar o texto e falar assim, caramba, olha o que estava passando batido aqui que eu leio, que eu estava lendo sem prestar atenção. E aí quando a gente para e vai fazendo essa leitura mais cautelosa, mais detalhada, a gente vai tomando às vezes cada tungada de Deus e Deus assim, pá, 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 pá. Porque a Bíblia fala que ele é um Deus que é um pai amoroso, e todo pai amoroso corrige o filho a quem ama. E isto é o lindo da palavra, isto é o bonito do Evangelho, isto é o gracioso
quando nós pensamos na riqueza de Deus. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente vai para esta leitura, que é uma leitura, é um método que não tem método, que é isso que eu trouxe de maneira resumida para vocês, a gente tem um entendimento de que ela nos envolve como um todo, que a leitura bíblica, que a meditação bíblica, ela envolve a nossa mente, ela envolve o nosso coração, ela atinge o nosso espírito, ela alcança o nosso intelecto, ela alcança a nossa imaginação, porque quando a gente está lendo, a gente começa a imaginar, a gente começa a visualizar, ela atinge a nossa vontade, ela alcança a integralidade do ser humano, corpo, alma, espírito e todas as faculdades cognitivas. E aí vejam, né? Quando a gente começa a ler a palavra, por exemplo, a afeição, ela alcança a nossa afeição, que é o quê? Que é a nossa simpatia, a nossa empatia, o afeto de a gente poder dizer alguma coisa para alguém de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque a gente acaba sendo moldado, tendo o nosso caráter moldado pela palavra, moldado pelo Senhor. E veja, gente, isso é fruto que de uma leitura pausada, de uma leitura disciplinada, de um dia a dia com o Senhor. E aí, quando a gente vai tendo esta situação em mente, e aí a gente continua a ler, a gente começa a ter uma ideia de que a palavra de Deus, de que essa leitura é como se a gente fosse subindo degraus a cada dia, um passo de cada vez. A gente começa a fazer o que? Ler e ouvir a palavra de Deus. É quando eu leio o Senhor é meu pastor, é eu ouvir no fundo da minha alma o Senhor dizendo que é o meu pastor, o Senhor dizendo que nada vai me faltar. E aí o próximo passo é o que? É a meditação, que é refletir sobre esta palavra, é perceber quais são os segredos dela para a minha vida, é perceber quais são os detalhes desta palavra lida, desta palavra ouvida no meu dia a dia. E aí depois que a gente cumpre essa etapa, vai para a oração. É quando a palavra toca o nosso coração. É como se a gente, Senhor, eu estou numa situação de angústia, eu estou numa situação de luta, ou estou numa situação de ansiedade, ou estou feliz, eu estou aqui numa situação de agradecimento. Por quê? Porque apesar de estarmos vivendo num período pandêmico, numa situação difícil, apesar de eu estar com dúvidas em relação ao meu futuro, em relação à minha faculdade, em relação à minha profissão, apesar de eu estar em momentos de atrito com os meus pais, porque eu não estou conseguindo compreendê-los, eles não estão conseguindo me compreender, mas eu sei que o Senhor não vai me deixar nada, porque o Senhor é o meu pastor. Percebem que é um avanço, eu começo a orar a palavra de Deus, porque ela tomou conta do meu coração. E aí qual é o próximo degrau, né? É a contemplação. O que é a contemplação? É quando a gente entra num período de um silêncio profundo que as palavras não conseguem distinguir, as palavras não conseguem expressar aquilo que nós estamos sentindo. É um descanso em um Deus, é descansar em Deus, sob um olhar amoroso desse Deus. É algo que vai além do conhecimento racionalizado. E quando eu falo da contemplação, o que me vem sempre à mente é aquela situação de Ana, mãe de Samuel, quando ela estava no templo. Diz que ela chorava e os lábios apenas mexiam, ou seja, não tinha palavra, mas ela estava no estado de contemplação, num estado de intimidade tão profunda com Deus, que era impossível de ser traduzido em palavra. Então ela estava ali, é como se, vou tentar traduzir aquele momento. Ela sentia no coração dela que ela queria muito um filho.
Vocês conhecem o contexto histórico de o quão discriminada era uma mulher que não podia ser mãe. Ela tinha esse desejo de maternidade, mas ela sabia, ela tinha uma convicção tão profunda no coração que o Senhor, como pastor, não a desampararia. E ela, diante do Senhor, vai colocando-se, derramando-se em súplica, expressando ali com lágrimas, porque as palavras não traduziam esta situação diante do Senhor, neste silêncio. Aí chega o sacerdote lá: ei, mulher, você está bêbada dessa hora? Aí ela vem e racionaliza: não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada. A tua serva está se derramando diante de Deus, colocando a sua petição. E olha, então, isso é um processo. Então, quando a gente vai caminhando com Deus, a gente vai seguindo neste dia a dia, a gente então vai aprofundando, a gente vai então tendo este entendimento e esta clareza na leitura bíblica. Então vejam, é muito além, é muito adiante de nós pararmos para do tipo assim, puxa vida, eu vou só fazer uma leitura aqui básica. Não, é muito além disso, é muito profundo. É quando a palavra vai entrando dentro de nós e vai nos preenchendo, vai nos enchendo, vai nos transformando, vai nos confrontando, mas ao mesmo tempo vai nos dando segurança que por mais que sejamos pecadores, o nosso Deus, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus restaurador, ele é um Deus que é poderoso e que nos ajuda de maneira espetacular todos os dias da nossa vida. Beleza, pessoal? Beleza. Amém. Podemos entrar no último tópico aqui, acho que mais uns 5 minutos, não mais 5, 10 minutos, não mais do que isso, para a gente fechar? Sim, senhora. Então vamos lá, pelo fato do Yuter concordar, a gente segue adiante então. Benefícios da meditação bíblica. Primeiro, a gente passa a ter uma consciência das boas novas de salvação. A gente passa a ter consciência de que nós somos homens e mulheres pecadores, mas que o nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus gracioso, ele é um Deus bondoso e que continua nos aceitando apesar da nossa total inaceitabilidade. A gente passa a ter consciência de que isso abrange todo o nosso ser. A salvação ela é integral, corpo, alma e espírito. E à medida que a gente avança na comunhão e no método da leitura bíblica, tendo esse entendimento, isto vai ficando cada vez mais consciente para cada um de nós. É um aprofundamento da comunhão com Cristo. E isto fortalece a nossa esperança, isto fortalece o nosso dia a dia. E sabe qual um grande benefício disso? A gente passa a pecar menos. Gente, e quando eu estou falando de pecado, não eu estou falando daquele pecado não premeditado. O pecado premeditado é a consciência, é o pecado consciente, né? É concupiscência. Eu sei que é errado, eu poderia evitar, eu vou lá e faço. Isso é concupiscência, é o pecado premeditado. Quando eu falo assim que a gente passa a pecar menos, significa que a palavra vai tomando conta de tal forma que a nossa natureza de homem caído, ela vai sendo subjugada, ela vai sendo eliminada. O que Paulo fala? Que tem uma briga entre a carne e o espírito. A carne vai perdendo força, por quê? Porque a gente deixa de alimentar a carne, a gente deixa ela subjugada e automaticamente a pecaminosidade ela vai sendo neutralizada. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso ser, ele vai sendo direcionado a cada dia pela palavra de Deus. Ele vai sendo conduzido a cada dia pela bondade do Senhor, pela graça de Deus, pelos preceitos. Achando as tuas palavras, logo as comi. O que o profeta está dizendo? Ele estava internalizando esta palavra. Porque quanto mais a gente internaliza, mais a gente fica cheio da palavra de Deus. E aí a gente passa a pecar menos. Então é um grande benefício. O desenvolvimento da sabedoria. A gente passa a ser pessoas necessariamente mais sábias. E isto passa por onde? Isto passa pelo encontro com a palavra de Deus. Passa pelo encontro com o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E para finalizar, cadê aqui a última parte que eu notei aqui? Jesus, aqui. Oxi.
benefícios da leitura bíblica, benefícios desta palavra. A gente começa, o nosso caráter vai sendo moldado pela palavra. Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 14. O nosso relacionamento com Deus amadurece, o nosso relacionamento com as pessoas, ele vai ficando mais amadurecido. Por quê? Porque a gente deixa de ser guiado pelas paixões desta vida. Nós vamos aprendendo com o Senhor, nós vamos sendo transformados, a gente vai sendo mudado espiritualmente falando, João 6, do 32 a 40. E por último, a nossa esperança ela vai sendo fortalecida no Senhor a cada dia. João 10, capítulo 10, versos 10 e 11. Ou seja, a gente já começa a colher benefícios nesta vida da leitura da palavra, da meditação da palavra, da vivência da palavra. E aí, gente, quando a gente coloca isso como uma disciplina, como um princípio de vida, quando a gente incorpora isso ao nosso dia a dia, não como um peso, não como um fardo, mas como um sinal de devoção ao Senhor, como é gostoso, como é bom. A gente se sente mais próximo de Deus e a gente vai sendo fortalecido. Beleza? Esse é o resumão geral, que Deus abençoe vocês. Aí, Clebinho, Rodrigo, tá com vocês aí. Pastor, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo por ter partilhado um pouco aí da experiência, um pouco dessa temática, que inclusive é uma das temáticas que a gente teve no CPO. Exato. O que está aqui não vai me deixar mentir que foi uma disciplina que mudou muito assim, o nosso conceito, o nosso entendimento sobre a leitura bíblica, e a gente não podia deixar de fora nesse mosaico bíblico que a gente está estudando. Então, na primeira parte do mosaico a gente falou sobre doutrina e devoção. Enfim, a gente falou sobre as disciplinas espirituais, e essa parte, essa aula que o senhor deu essa amarrada, né, deu essa ornamentada em tudo que a gente já tem falado. Doutrina é extremamente importante, é muito bom a gente estudar as doutrinas, mas só que são as práticas devocionais, principalmente oração e leitura bíblica, que vão dar vão asfaltar, né, vão dar esse chão para a gente poder não crescer para cima, né, mas para a gente crescer para baixo, estar enraizado em Cristo Jesus. Quando você estava falando sobre a leitura bíblica, sobre meditação, sobre o fato da leitura bíblica, ela preencheu os nossos corações, eu estava lembrando muito de Salmo 1, né? Pois será uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Então, por que essa árvore ela cresce tanto e as folhas delas ficam tão verdes? Porque as raízes dessa árvore, elas estão muito próximo daquela fonte que dá todo o sustento e alimentação para ela. E essa palavra de Deus, quando a gente medita, quando a gente está nesse ímpeto de buscar a Deus, de meditar, de mastigar, de digerir a palavra de Deus, da mesma forma é assim com as nossas vidas, porque essa semente que é a palavra de Deus, ela vai criando raízes nos nossos corações, e como a gente está ligado nessa videira verdadeira, vai fluindo vida nas nossas vidas. Então essa temática é extremamente importante. Eu acredito que o pessoal aí deve estar com o coração aquecido. Eu estou com o coração extremamente aquecido. Amém, glória a Deus. Muito bom, e que Deus continue abençoando o senhor. Acho que toda essa aula aqui refletiu muito bem o porquê que a gente precisa meditar na Bíblia, não só como uma obrigação, né, uma legalidade que muitos falam, né, tem que ler a Bíblia porque tem que ler a Bíblia, e aí torna essa prática uma legalidade, mas não, né, mas pelo fato de que ela é um exercício para nossa alma e para o nosso espírito que nos edifica, né, nos deixa bem enraizado em Cristo Jesus, para que a gente possa crescer e ser edificado nele, né. Amém. Você citando aí a questão da árvore, me veio o seguinte pensamento, né? A gente fica menos sujeito às intempéries desta vida. É verdade, é o cavar mais fundo. Exato. Que Deus abençoe vocês aí, gente. É uma alegria, é um prazer tê-los aqui e estar com vocês, de coração mesmo. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, levantar algum ponto. Se ninguém tiver, a gente já pode fazer a oração final, certo? Ninguém? Amém. Vamos fazer uma oração então, gente, só para encerrar. Eu vou fazer essa oração, tá bom?
Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esta manhã, muito obrigado por esse domingo abençoado. Te agradecemos pela vida do pastor Miqueias, te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada aluno, Deus. Muito obrigado, Deus, por esta aula, Senhor Jesus, onde entendemos a importância da tua palavra e de meditar na tua palavra. Queremos que a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é como uma semente que é plantada nos nossos corações. E, Senhor Jesus, que possamos amar mais a tua palavra, Senhor Jesus, entendendo que é ela quem vai dar raízes, Senhor Jesus, para que estejamos aprofundados em ti, enraizados em ti, Deus, para poder suportar as situações do nosso dia a dia. Queremos que a tua palavra, ela não é apenas, Senhor Jesus, papel e tinta, Senhor Jesus, mas ela é a palavra, a mesma palavra, Senhor Jesus, que deu existência a todas as coisas, no princípio de tudo, Deus, Sim, e a mesma meu palavra Deus. que tem falado com os nossos corações no dia de hoje, é a mesma palavra que ela vai continuar falando nos nossos corações amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, porque a palavra, Sim. Senhor Jesus, é a voz de ti, ó Deus, falando aos nossos corações, Deus. Continua nos abençoando, nos dando a tua graça nesse domingo. Seja conosco, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, gente. Um bom domingo. Um grande abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente. Tchau. Tchau.